Boa tarde, eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Tema de hoje, comunicação interna e suas redes. Você já pensou em fazer a gestão desses relacionamentos? Para falar sobre isso, eu tenho aqui no estúdio Inácio Garcia e Chala Monteiro, eles que são da empresa Tree Branding. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Boa tarde, Paola. Boa tarde, Paola. Boa tarde, pessoal. O programa de hoje, ele é ao vivo, portanto, se você tem dúvidas sobre esse tema ou quer fazer algum comentário, basta você clicar. Aí embaixo tem escrito envie e-mail. Clica ali, manda o seu nome, a sua opinião ou a sua pergunta, que eles responderão ao vivo, direto aqui do estúdio da Just TV. Para começar, então, Inácio, eu gostaria de saber um pouco, entender o que é a gestão de relacionamentos e como ela pode contribuir dentro de uma empresa. Ok. Bom, como nós enfocamos a gestão de relacionamentos é com um enfoque de redes. Sempre que se fala de relacionamentos, a ideia da rede está presente. Só que como que é essa rede? Como que ela é visualmente? Como se conectam as pessoas no relacionamento do dia a dia das organizações? E aí nós estamos falando de um tipo de rede de relacionamentos particular, que são as redes informais, que geralmente são aquelas que fazem acontecer o trabalho no dia a dia, independente do organograma formal, ou seja, da função formal que cada pessoa tem, como ela se relaciona no dia a dia com outras pessoas de distintas áreas. Então, essa gestão de relacionamento, de redes humanas, ela é muito rica porque se alimenta dos mapas de redes informais que existem dentro das organizações, para a partir desses mapas de relacionamento poder aconselhar como tornar a comunicação interna muito mais fluida, muito mais eficiente e muito mais integrada, sempre a partir das redes informais. Olha que interessante. Então, você já imaginou mapear essas redes informais, aonde a comunicação passa dentro da sua empresa? Acredito que não. Agora, você não tem ideia do impacto que isso tem nos seus resultados. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses impactos, na experiência de vocês, o que acontece dentro das empresas que não conhecem essas suas redes. Ok. Bom, primeiro, existe uma miopia dentro das organizações de até onde enxergar essas redes informais. Se sabe que as organizações têm as denominadas rádio peão, que difundem boatos, por exemplo, e geralmente isso tem um impacto negativo na comunicação. Mas também tem outro tipo de redes informais que são positivos, que criam sinergia, identificando pessoas que são multiplicadoras, os famosos líderes informais, que não geralmente não ocupam posições no topo do organograma formal, mas na informalidade eles são centrais, eles são difusores de informações que beneficiam a organização como um todo. Então, mapeando essas redes de comunicação informal através de perguntas como a quem você pede aconselhamentos, ou, por exemplo, a quem te motiva ou energiza para fazer teu trabalho, com quem trocas novas ideias, ou simplesmente com quem trocas informações, nós conseguimos mapear essas redes e ter uma visão sistêmica da comunicação informal numa organização e, portanto, superar essa miopia que é normal, porque um indivíduo ele não pode ter uma visão sistêmica de redes informais que são complexas, são redes complexas. Então, este tipo de mapeamentos auxilia aqueles que tomam decisões e que essas decisões impactam na organização, para terem informações muito valiosas de como que é a comunicação informal de fato. E aí, Chala, vocês, no trabalho de vocês chegam a desenhar essas redes? Queria que você falasse um pouquinho sobre algum caso prático que vocês já fizeram esse trabalho. Então,
O mapeamento possibilita visualizar. Porque o que acontece é que muito se fala de gestão de relacionamento, de redes, mas quando você consegue visualizar, você consegue gerir. Você consegue perceber aonde estão os líderes informais, quais são, por exemplo, os departamentos que não estão se comunicando entre si, que deveriam estar se comunicando. Então, a partir dessa visualização, é possível, por exemplo, fazer um redesign organizacional. Você perceber quais são as áreas que deveriam estar se falando e não estão, quais são as pessoas que deveriam ser convocadas para determinados projetos e não estão sendo contempladas. Então, a visualização da rede é, sobretudo, um instrumento de gestão. E as empresas hoje já tem muitas empresas usando esses mapas? Isso já é uma coisa comum dentro das empresas? Não é nada comum ainda. Nós estivemos em junho num congresso de especialistas em redes de negócios em Budapeste, onde estavam todos os practitioners, as pessoas que trabalham com isso. Éramos a única empresa de Latinoamérica e ficou claro que no mundo ainda é algo muito novo. Ou seja, se fala muito de redes sociais e, de fato, isso que em princípio é um facilitador do nosso trabalho, porque estamos falando de redes sociais, também chega a ser um obstáculo, porque as redes sociais são automaticamente interpretadas como redes sociais online, ou seja, Facebook, Orkut, Twitter, enfim, redes sociais, algumas delas corporativas. Hoje as organizações estão começando a aprender como inserir essas redes sociais online corporativas, mas que quando falamos de mapear as redes informais, elas transcendem o canal. Elas podem ser tanto online quanto offline. Por exemplo, este é um exemplo, nós estamos falando, estamos criando um relacionamento, mas também, porque é um caso especial, está sendo transmitido pela internet. Então, isso deve estar gerando um fluxo de comunicação que impacta em outros canais como Twitter, Facebook, etc. Então, hoje os relacionamentos dentro e fora das organizações são tanto online quanto offline. Só que temos que lembrar que as redes sociais são redes humanas e elas transcendem o canal. E eu acho interessante, né, Inácio, você vê, nas redes sociais a gente consegue mapear quem são os nossos amigos, com quantas pessoas do nosso relacionamento, o Facebook coloca lá, né? Vocês conhecem, têm contatos com mais 10 pessoas em comum, 50 pessoas em comum, então com isso você vai visualizando, mas enxergar isso dentro da nossa empresa é um desafio maior. Se você fosse passar uma dica para quem está nos assistindo agora e quer fazer um pequeno exercício para enxergar uma rede dentro do seu escritório, que tipo de pergunta essa pessoa faria e como ela vai, vamos dizer assim, iniciar esse mapeamento? Ok. Bom, esse exercício é muito valioso para fazer uma reflexão do teu próprio networking. O networking é fundamental para a carreira profissional e também ele é fundamental quando você começa a vincular todas as pessoas dentro de uma organização, porque beneficia o networking da organização. Isso é o que na academia se conhece como capital social. O capital social são os relacionamentos que uma pessoa tem, é um capital, hoje talvez o mais valioso que as pessoas tenham, e esse capital social pode ser tanto individual, a tua própria rede, quanto organizacional, numa determinada empresa, ou outro tipo de organização. Então, um exercício muito interessante é você tentar fazer à mão, desenhar como se fosse uma rede, colocando você no centro da folha, com um círculo, e a partir daí começar a refletir com quem você se comunica no dia a dia e pensar se essa comunicação está sendo diversa. Isso é muito importante, porque um dos principais aprendizados quando apresentamos os mapeamentos é que muitas áreas não se falam entre si e deveriam, os famosos silos funcionais. Só que chegamos a esses mapeamentos a partir da somatória de todas as redes de cada colaborador. Então, é algo que é um exercício muito valioso, pensar com quantas pessoas nos comunicamos informalmente dentro da organização e perceber se realmente a nossa rede individual é o suficientemente diversa como para poder estar captando informações novas. O que acontece muitas vezes é que só falamos com as pessoas dentro do nosso próprio
departamento e as informações são redundantes. Muito interessante. Eu fico imaginando para um dono de uma empresa que está nos assistindo, pegar um caderninho ao longo do dia, anotar com quantas pessoas da sua equipe você conversou diretamente hoje. E aí fazer uma reflexão e pedir para que essas pessoas anotem com quantas pessoas elas conversaram, já é uma forma de você iniciar vamos dizer assim, um acompanhamento de por onde estão passando as informações dentro da empresa, né, Inácio? Eu quero até aproveitar, eu tive num evento ligado à sustentabilidade, um evento global que foi organizado nesse final de semana e foi praticamente um desafio chamado Global Sustainability Jam, um evento que aconteceu em 49 cidades diferentes pelo mundo todo e eles tinham um desafio, em 48 horas, apresentar soluções sustentáveis e criativas ligadas a um determinado tema que só foi divulgado na sexta-feira. E aí, então, ao longo do final de semana, o tema que teve agora desse evento foi Playground. E aí você pode interpretar playground de várias formas. E eu tive a oportunidade de participar aqui em São Paulo, junto com o pessoal da Design Ecos, e assistir a 7 soluções apresentadas pelo grupo de São Paulo. Inclusive, cada uma delas trouxe um vídeo com essa apresentação. Eu trouxe para compartilhar com você. Vou apresentar agora o vídeo de um dos grupos que eu assisti no domingo, soluções muito criativas. Acompanhe conosco. Incrível, olha essa solução que eles apresentaram, um caminhão que leve brinquedos e soluções criativas para as crianças em várias comunidades. Eu adorei não só essa como todas as outras. O interessante desse grupo da Design Ecos, desse trabalho que foi feito, é que eles usam a metodologia de Design Thinking, uma metodologia que tem sido muito falada hoje em relação a encontrar formas inovadoras de apresentar uma solução, seja na criação de um produto, de um serviço ou até de um negócio. Então, todas as pessoas que participaram aprenderam, inclusive, essa metodologia. Foi muito bom. Se você quiser conhecer todas as soluções apresentadas do grupo aqui de São Paulo, o site spsusjam.com. Vou soletrar, spsusjam.com. Lá você assiste e lá tem, inclusive, o link com o site global e que tem todas as soluções apresentadas no mundo todo. Quero também deixar uma mensagem. Durante as últimas 2 semanas eu estive no seminário do Empretec, um seminário do Sebrae para empreendedores aqui em São Paulo. Então hoje nós já temos mais 30 empretecos na cidade de Santo André e 30 empretecos em Santo Amaro. Quero deixar um abraço para aquela turma que trabalhou muito ao longo dessa semana e eu fico muito feliz de retomar o Empretec aqui no estado de São Paulo. Então, voltando, queria que a gente falasse um pouco mais dessas redes. Você, inclusive, trouxe um desenho, não foi? Para mostrar um pouco como é que funciona esse mapa. Sim. Vou pedir então para o Fernando, isso é um mapa de uma rede, é isso? Esse é um exemplo, exatamente. Bom, como se interpreta uma rede dessas? Tem redes menos complexas, redes mais complexas. Esta teria uma complexidade intermediária. Aqui nós mapeamos um segmento de telecomunicações, onde aparecem círculos. Cada círculo nomeamos eles como nós,
e representam uma pessoa. As cores estão representando as áreas, portanto, cada cor é uma área diferente. E essa visão de rede, como chegamos até ela? Fazendo uma pergunta muito específica. Com quem você troca informações para fazer o seu trabalho? Então, uma rede ampla para poder ter um primeiro olhar da comunicação interna, da comunicação interna informal. Tá. Então, o que nós entendemos dessa rede? Obviamente, os links representam que realmente essa pessoa troca informações com outra pessoa. Esse link pode estar direcionado, ou seja, se está direcionado, por exemplo, eu solicito informações para a Paola, então vai ser uma seta indo para você. Se você também solicita informações para mim, a seta vai ser dupla. Isso representa reciprocidade, que é algo muito importante. E eu acho até interessante, né, Inácio? Porque quando a gente olha uma rede mapeada como aquela que você chamou de uma complexidade média, mas para nós que somos aí iniciantes no tema, olhamos tantas relações e tantas, né, pessoas colocadas ali, inicialmente fica meio assustador. Então, vamos dizer, poderia ser um exercício interessante inicial, começar num pequeno departamento, claro, com 10 pessoas, na qual eu consiga visualizar essas relações? Isso vai depender dos objetivos do mapeamento. Por exemplo, quando é detectado previamente que existe um problema de comunicação dentro de determinado departamento, o que nós sugerimos é mapear esse departamento. Mas considerando que a organização é um organismo vivo, onde existe comunicação e interligação entre todos os departamentos, é interessante identificar mais de um. Então você começa a ter olhares, e essa rede que apresentamos aí, ela tem um olhar macro, nós chamamos de macro level, é como um olhar de águia, ou seja, um olhar onde você tem a visão sistêmica da comunicação. E aí você pode identificar dentro desse pequeno mundo, porque nesse caso não existem clusters isolados, grupos que não se falam com outros. Claro. Se você volta na rede, todo mundo está de alguma maneira conectado com algum outro. Isso se denomina de pequeno mundo. Existe uma teoria bem conhecida hoje chamada 6 graus de separação, 6 degrees, ou seja, qualquer um de nós está no máximo a 6 passos, 6 pessoas de qualquer outro no mundo. É interessante ver como funciona isso dentro de uma organização. Nesse caso, todo mundo está conectado de alguma maneira, só que a distintos passos. E o interessante é encurtar esses passos, para que uma pessoa não tenha que passar por outras 5 para chegar a ter informação valiosa. E até porque eu imagino que dentro da empresa, com a comunicação interna, como naquela brincadeira do telefone sem fio, quanto maior o número de nós, né, de pessoas nesse caminho, essa comunicação acaba eventualmente perdendo alguns detalhes ou até mudando o seu conceito e a sua interpretação, né? Com certeza. A possibilidade de ruído é muito maior, porque imagina, se eu preciso de uma informação e eu posso chegar diretamente até você, é uma qualidade, quer dizer, eu vou diretamente até você e obtenho a informação que eu preciso. Agora, se para chegar a você eu preciso passar por 3 pessoas... O quanto isso então, impacta, isso é eficiência, a possibilidade de ruído. E olha que interessante. Então, eu fico imaginando, numa empresa, no nosso dia a dia, existem muitos problemas que são ocasionados por questões de falha na comunicação. Então, eu imagino que também um bom exercício seja, aconteceu um problema e você detecta que uma das bases é a falta de comunicação. Que tal mapear quem foi a primeira pessoa que, vamos dizer assim, elaborou e que trabalhou nesse assunto, seja ele um projeto, um tema, o que for. Com quem ele se comunicou? Essas pessoas passaram para quem? E aí, com isso, talvez você possa ter um desenho e até entender aonde falhou e o que você precisa fazer de uma próxima vez para gerar um resultado melhor, não é mesmo? Muito interessante. Essa temática, que é bem sofisticada, porque nós aqui mostramos uma fotografia, é uma rede em determinado momento. Como essa rede é viva, hoje já não é mais assim. Então, a possibilidade de mapear distintos momentos nas redes de comunicação informais possibilita aprender da evolução de, por exemplo, a difusão de determinada mensagem. Muitas vezes essa mensagem não é difundida ou controlada
pela área, por exemplo, a área de comunicação. Uma das coisas que nós sempre colocamos é que a comunicação não é uma área, não é a área de comunicação interna. A comunicação está em todas as áreas. Então, daí a responsabilidade que tem a área de comunicação, a área de recursos humanos, de compreender esses fluxos e aprender dos fluxos passados para poder predecir como poderia se difundir determinada ideia, determinados valores organizacionais ou estratégias. E aí gerar um resultado melhor e mais eficiente, né? Então, eu gostaria que vocês colocassem algum caso prático que vocês já fizeram um trabalho de mapeamento dentro de alguma empresa aqui no Brasil. Ok. Nós trabalhamos muito com branding estratégico. ¿Por quê? Porque acreditamos que o que está acima de todas as redes é sempre a marca. Quando você tem uma comunicação fluida dentro da organização e essa comunicação passa alinhada a todos os pontos de contato, aos stakeholders, você consegue fortalecer a tua marca, porque tem uma comunicação saudável e é muito importante. Muitas vezes, quando você comunica atributos de uma marca que não estão alinhados com o que realmente acontece no dia a dia, isso é percebido lá na ponta. Então, como, por exemplo, nós costumamos trabalhar com organizações que estão em processos de profissionalização. Também trabalhamos com organizações grandes, como essa rede que mostramos, mas organizações que têm 200, 300 colaboradores e que já percebem pelo próprio processo de profissionalização que precisam processos, que precisam formalizar os relacionamentos que até pouco tempo atrás, como toda a evolução de uma empresa, eram mais informais. Todo mundo fazia muita coisa, mas nesse momento já começa a criar ruído, começa a criar retrabalho, etc. O que nós fazemos é começar sempre o trabalho com um mapeamento de redes. Para quê? Para identificar problemas na comunicação, mas também para identificar aquelas pessoas que ocupam posições centrais nas redes. Pessoas que são de confiança, pessoas que transmitem conhecimentos, etc. Pessoas que têm a memória organizacional. A partir daí, nós conseguimos identificar os valores dessa marca, que começam com a cultura organizacional. Perfeito. Então, tem vários exemplos de organizações que passaram por esse processo de mapeamento, organizações no segmento de serviços, de indústria, e que se beneficiaram muito na hora de saber quem é quem faz o quê. E para isso, uma vez que você identifica os atributos de uma marca, o bem comum, o propósito comum, a causa comum, você consegue juntar essas pessoas-chaves, não todo mundo, porque muitas vezes não dá, essas pessoas-chave nas redes informais e que elas sejam multiplicadoras para o resto da organização. Olha o impacto no momento em que você conhece essas redes que existem dentro da sua empresa, na hora que você quer fazer um trabalho de mudança de cultura ou até para construir e fortalecer os valores da sua marca. Então eu vejo como para se construir uma estratégia de branding, que se fala muito hoje em dia, que é, vamos dizer, a imagem que queremos, o conceito que essa empresa tem, você usa isso para mostrar para o mercado, mas isso é fruto daquelas crenças, valores e culturas da própria empresa. É só assim que você vai transpirar isso para os seus clientes. Assim como você também tem que, pelo menos eu imagino que as empresas sólidas buscam um alinhamento entre a imagem que o marketing está trabalhando e a imagem de cada um desses colaboradores. Eles têm que praticar no atendimento a cliente, no relacionamento interno, todos aqueles valores que você quer transpirar. Então, quanto conhecer esse mapeamento dessas redes vai fortalecer com que você consiga fazer um trabalho melhor, tanto no branding quanto no alinhamento para que as pessoas pratiquem aquilo que você está vendendo, não é mesmo? Paola, tem um conceito muito interessante que se fala de comunicação integrada. Só que, em geral, comunicação integrada acaba sendo integração de canais. Então, por exemplo, você falou bem o marketing. O marketing desenvolve uma nova campanha e aí passa a integrar essa campanha, por exemplo, no site, na mala direta, na comunicação, enfim, via impressa, online, offline, o que seja.
para nós, comunicação integrada justamente é aquela comunicação que parte da atitude, como você estava falando, quer dizer, parte de valores, parte da cultura organizacional. Então, ela vai ser integrada na medida em que o discurso e a prática são integrados. E não uma integração meramente, digamos assim, por canal. Perfeito. Então, Até porque as pessoas às vezes não se mobilizam e muitas vezes assiste aquela campanha maravilhosa que o marketing, mas não se sente parte disso. Isso eu não tenho nada com isso, isso é o show do marketing e a pessoa acaba não se ligando e consequentemente não gera resultado nenhum, né? É porque a comunicação externa e interna tem que estar. Essa é a verdadeira integração. Senão não se sustenta. E para fazer isso de forma eficiente, você precisa conhecer muito bem as redes dentro da sua empresa, não é isso, Inácio? Exatamente. E aí entra, agora sim, as plataformas colaborativas online, ou as redes sociais, coloquialmente conhecidas. Tem uma imagem que é prévia a essa que mostramos, ou é posterior, perdão, é a última imagem. Uma depois dessa, o Fernando já vai pegar lá para essa nós. Mesmo. Essa? Muito obrigado. Essa imagem, bom, o que aparece aí, uma rede de colaboração numa organização. Nesse caso, em vermelho, aparecem as pessoas que adoptaram determinada plataforma de colaboração online. Nesse caso, era uma espécie de Facebook corporativo. É uma plataforma online que facilita a troca de informações dentro de uma organização. Então, vejam bem, o que ali aparece claramente é que determinado grupo que fica no canto... Como se fossem áreas, departamentos da empresa? Nesse caso seriam silos funcionais. Muitas vezes os agrupamentos não representam silos funcionais, mas sim comunidades de prática. Mas aí era um departamento. Esse departamento que estão os pontos em vermelho, a maior parte deles, é justamente o departamento que adoptou mais cedo essa plataforma. O uso dessa plataforma, como se fosse um Ning corporativo para gerar comunicação. São os early adopters. E aí o interessante, o que sempre acontece, e em parte também um pouco o que nós fazemos, quando as organizações estão muito interessadas em colocar alguma plataforma de colaborativa online, elas geralmente esquecem o mais importante, que é mapear as redes de colaboração informais, as redes de comunicação. Porque se você mapeia essas redes de comunicação informal e descobre que a cooperação é muito baixa, ou seja, que as pessoas não trocam conhecimentos, experiência, aconselhamento, etc., e informação, dificilmente troquem com uma plataforma colaborativa online. Ou seja, não é uma panaceia, não é uma solução aos problemas de cooperação interna se você não tem previamente trabalhado e mapeado essas redes. Essa rede, quer dizer, no fundo, não adianta eu criar uma solução que pode ser muito inteligente, uma solução online maravilhosa, se as pessoas não têm esse fluxo de comunicação. Se isso é travado, não é uma ferramenta que vai solucionar o problema. A tecnologia não soluciona problemas. A questão está nas redes sociais, que são redes humanas, independe do canal. E eu posso usar esse mapeamento das redes não só no meu público interno, mas posso usar isso também para me comunicar com os meus clientes? Por exemplo, eu sou presidente da Associação Nacional das Lavanderias e eu tenho, vamos dizer assim, eu gostaria muito de entender como que a comunicação está fluindo entre a associação e os lavanderias. É possível utilizar esse mecanismo? Claro, é possível. Nós coletamos essas informações através de questionários. Dependendo do tipo de organização, os questionários são web-based, podem ser preenchidos no próprio smartphone, na internet. E aí você decide até onde incorporar pessoas para mapear. Podem ser, por exemplo, um departamento de marketing e parte do seu CRM. Pode ser mapeado. Às vezes, você não mapeia pessoas, você mapeia diretamente outras organizações, ou você mapeia consumidores finais. Então, o mapeamento fora da organização, ele já entra no que chamamos de ecossistema de negócio, e o ecossistema envolve todos os stakeholders. Então, aí temos que ser muito cuidadosos em definir até onde vamos a mapear. Você citou um exemplo, se mapeariam os associados. Então, essas pessoas receberiam um questionário e preencheriam com as mesmas perguntas. Com quem você troca boas práticas ou com quem você se aconselha. E aí aparecem as redes, rede de boas práticas, rede de aconselhamento. E apareceriam as pessoas
que são centrais, que são criadoras de pontes ou intermediam entre outras pessoas, clusters, etc, etc. Interessante. O mais importante, na verdade, é definir o objetivo do mapeamento e delimitar a amostra. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. É fundamental, né? Para qualquer não pesquisa. Não é mapear por mapear. Exatamente. Você vai mapear para atingir um objetivo. E aí tem toda uma estratégia, quem você vai mapear, como você vai fazer, para você realmente conseguir o resultado que você alcança, que você deseja. E aí, em termos de resultados práticos, tanto no Brasil como no mundo, o que vocês têm encontrado? Ok, bom, primeiro uma redução do ruído, do retrabalho. Nós temos mapeado redes de conhecimentos, redes de projetos, e acontece muito que muitas pessoas trabalham em distintos projetos, os projetos têm distintos nomes, mas o projeto tem o mesmo objetivo. Muitas pessoas precisam de determinado conhecimento ou competência, têm até no mesmo departamento pessoas que têm esse conhecimento para oferecer, mas não estão se conectando. Então a primeira coisa é reduzir o retrabalho, reduzir o ruído e integrar, tornar mais coesa a organização. Isso se vê, são todos indicadores, nós mostramos as redes, mas por trás tem indicadores KPIs em rede que apresentam claramente qual é o nível de coesão, de integração numa organização e qual seria a meta para ser atingida. Me dá um exemplo de um KPI, de um indicador. Bom, o indicador, quando nós observamos a rede no nível macro, como essa imagem que mostrávamos antes, o principal indicador é o indicador de interconectividade, ou seja, quanto as pessoas se interconectam entre si. Imaginemos que esse indicador começa com 0 quando ninguém se conecta com ninguém, ou seja, ninguém no questionário falou que pede conselhos, ou se energiza, ou troca novas ideias, ou troca informações com ninguém. Isso não acontece, sempre tem um nível de interconectividade. E 100% significaria que todo mundo se fala com todo mundo. Isso não é recomendável, porque seria um ruído terrível. E ninguém também faz nunca nada, fica só querendo saber de informações que muitas vezes nem é pertinente para o seu trabalho. E seria o exemplo extremo de retrabalho. O que nós observamos é que, dependendo do tamanho da rede, você tem percentuais que são ideais, mas também tem outras variáveis, como, por exemplo, que tipo de rede e em que momento. Suponhamos que é uma organização cujo core business é a inovação, tem que inovar em produtos e tem determinados departamentos que entram dentro do processo de pesquisa e desenvolvimento. Se nós mapeamos esse processo nos 3 departamentos, suponhamos, durante um momento específico, que é um momento onde estão na exploração de um projeto, provavelmente o índice de interatividade é muito maior, de interconectividade. Exatamente. E deveria ser. E isso, nós estamos trabalhando em modelos que identificam topografias ideais de redes. Mas, como você falou, tem outro momento, o momento de produção, mas que você já tem a ideia do produto, você tem que passar a desenvolver e produzir esse produto, aí você tem uma outra interconectividade ideal, tem que seguir mais processos. Um pouco para operacionalizar e gerar aquele resultado. Então, né? uma das razões pelas quais nos reunimos nesse congresso que foi em Budapeste foi, entre os practitioners, começar a compartilhar boas práticas, experiências e que isso seja uma linguagem comum. Porque cada consultoria especializada tem seus cases, só que você precisa, como é uma disciplina muito nova, você precisa ter informações de outros casos para poder identificar boas práticas e metas e etc. E até para criar um conceito único, né? Em vez de pessoas falando a mesma coisa com nomes diferentes, que acaba perdendo informação. Então, vamos dizer, para mim fica claro a importância dessa gestão desses relacionamentos e que está muito ligado com a gestão de conhecimento que hoje tem sido tão falada. O que eu ainda não enxerguei, e você trouxe isso com certo destaque,
é que vocês são especialistas em branding. Então eu queria entender qual que é a ligação direta dessas questões com o branding e como vocês usam, porque, vamos dizer assim, consultores e pessoas que trabalham com branding são muitos. Qual que é o diferencial ao usar essa metodologia? Ok, bom, nós enxergamos a marca como uma propriedade emergente de redes de relacionamento. A marca se cria a partir dos diversos diálogos que acontecem primeiro dentro da própria organização. Então, se você não tem uma comunicação interna fluida, você não sabe comunicar seus atributos de marca para os stakeholders. E isso é possível de ser mapeado. Então, nós temos essa concepção de marca como se fosse um produto de redes. Agora, dentro do nosso processo, como falei anteriormente, começamos mapeando essas redes em uma metodologia particular. Agora, nós também aplicamos isso a projetos de gestão do conhecimento. Okay. Aplicamos isso a momentos de fusões e aquisições, quando você tem que integrar duas organizações, você está integrando dois modos de se comunicar, duas culturas organizacionais. Diferente. Até no momento de mudança de cultura organizacional, muito interessante. Nós temos aqui o Rodrigo, que está participando, ele está nos assistindo direto de San Diego. Ele pergunta, como uma rede pode fortalecer e propagar a marca de uma empresa? Utilizando algum tipo de informação ou publicidade viral? Alguma dica em como construir um marketing viral? Quer dizer, como utilizar todo esse conhecimento para divulgar melhor a minha empresa? Bom, como produzir um marketing viral hoje é quase que o santo grial da comunicação. Por quê? Porque não é tão cartesiano, ou seja, fazer uma campanha viral tem algumas variáveis que são imponderáveis, ou seja, que não dá para gerenciar. Aí estamos falando de redes fora da organização. E isso também é possível de mapear. Nós mapeamos, por exemplo, como fluem determinadas keywords que podem ser marcas de produtos nas redes como Twitter, como Facebook, como Orkut, como Flickr, ou seja, as pessoas postam imagens, botam tags, conseguimos ver como é essa rede de imagens e tags. Isso é uma maneira de você mapear a rede e saber como flui determinada campanha e de monitorar os efeitos dessa campanha. Agora, como tornar viral uma campanha realmente é muito complexo. Eu poderia falar que o primeiro que deve ser feito é mapear como foram outras campanhas de sucesso e campanhas que não tiveram sucesso, e depois identificar nas redes, por exemplo, de Twitter, quem são os influenciadores. Assim como existem influenciadores nas redes dentro da organização, existem fora. E esses influenciadores não são geralmente os que têm muitos seguidores. Porque se você tem muitos seguidores, mas você segue muitas pessoas, às vezes você é um spammer, não é um influenciador. Mas você consegue mapear como que fluem determinadas keywords, por exemplo, um produto ou uma campanha, no Twitter, na rede, e aí emerge o influenciador. Já existem, inclusive, ferramentas para medir isso, né, no Twitter. Eu acredito que seja uma dica aí até buscar essas ferramentas para utilizar isso, porque eu fico imaginando que para cada campanha, para cada tema, as pessoas chaves que vão disseminar isso mudam, não é mesmo, Inácio? Mudam, porque um dos erros comuns é você identificar influenciadores no Twitter. Voltamos a essa mídia social. Os influenciadores no Twitter tendem a ser os mesmos influenciadores que nos canais tradicionais, celebridades, por exemplo. E um dos erros comuns que cometem as empresas quando colocam uma campanha para ser viral é que tentam influenciar a esse aparente influenciador. Só que se você tem uma campanha, suponhamos, de um tema vinculado à sustentabilidade e tenta, digamos, conquistar, fazer um processo de advocacy com um influenciador que fala sobre carros,
por mais que esse influenciador tenha milhões de seguidores, não vai dar certo. Ele não se interessa pelo seu assunto. Os seguidores não se interessam, ou não não veem esse influenciador como um influenciador dessa temática. Muito bom. E até eu acho que um ponto interessante, Rodrigo, para você mapear e acompanhar, eu assisti esses dias na internet a uma nova campanha daquele detergente Ace, que eles falam de quem é o sutiã encardido. É tão criativa a propaganda que você fica curioso, porque eles vão fazer uma série de vídeos. Então você tem que usar também uma forma, além de detectar e saber exatamente para quem você está conversando, fazer uma linguagem que as pessoas fiquem curiosas. E aí todo mundo quer compartilhar e isso vai, então, propagando, né? Essa é a palavra, propagação. Quando falamos de redes e nós nos baseamos na nova ciência das redes, que é uma disciplina acadêmica, geralmente o que se estuda é a propagação. Propagação de, por exemplo, enfermidades, propagação de vírus na internet, propagação. Problemas na empresa, não é? Quando acontece um problema na TAM, isso aí começa no Twitter e, né, todas essas questões. Propagação nas redes nas redes financeiras, ou seja, a última crise foi uma crise de propagação que invadiu todo o sistema econômico internacional. Então, você consegue aprender os padrões de distintos tipos de propagações. As ideias é um tipo de vírus e elas se contagiam como se fossem vírus. Então, esse vírus, quando que contagia muitas pessoas? Quando torna-se viral? Quando ele tem certas características, você mencionou uma, a linguagem tem que ser simples, tem que cativar distintos públicos, mas sobretudo saber quem são os que adoptam cedo, os early adopters, quem são aquelas pessoas que têm capacidade de difundir essas ideias muito mais diversas e em distintos mundos. Fantástico. Nosso tempo passa muito rápido, né? Nós já estamos encerrando o programa de hoje. Eu quero agradecer e pedir para que vocês deixem um site para alguém que esteja interessado em conhecer um pouco mais essa metodologia, como entrar em contato com vocês. Nosso site é www.tribranding.com. Eu vou soletrar. Tri é T-R-E-E e branding é B-R-A-N-D-I-N-G. .com, né? Já está inclusive na tela. Então, quem quiser informações entrando no site, eu sei que vocês têm blog também, com muitos textos sobre o assunto, não é isso? Sim, recentemente fundamos uma outra empresa que trabalha especificamente com redes complexas, e é treeintelligence.com. Justamente por essa questão de que nossa interpretação de marca é muito particular. Só que quando no mercado se fala de branding, e recentemente houve uma transição de muitas agências de publicidade que começam a fazer branding. Então, nós decidimos de separar essa parte de mapeamento de redes para uma questão mais de inteligência de negócio. Exatamente, inteligência de negócio, você falou certo. Tá ótimo. Agradeço muito, muito obrigada pela participação. Muito obrigada. Então, hoje ficamos por aqui. Eu passo para os agradecimentos a Lia Cabeleireiros, que fica ali em Pinheiros, vale a pena você conhecer, um trabalho que faz um diferencial com um atendimento especial. Agradeço também a Q Design, que é responsável pela criação do nosso logotipo, Alma do Negócio, e o nosso site, almadonegócio.tv. Eu espero vocês na quarta-feira da semana que vem, um tema sobre a proibição do uso de sacolas plásticas. Vale a pena nos acompanhar. Te espero na quinta às 16 horas. Obrigada e uma boa tarde.